todos. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Hoje nós vamos para a nossa última videoaula com a participação do professor Dr. Nuno. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre as alterações fisiológicas da imersão em repouso. O que é imersão em repouso? É quando você entra na água e relaxa na água, né? Então não precisa aqui a gente pensar num deslocamento na água. Vamos pensar que a gente esteja numa situação na água em repouso, imersão em repouso. A água oferece para a gente uma série de informações e que o nosso organismo capta isso muito bem, nosso sistema nervoso central. E isso causa alguns efeitos, chamados efeitos cardiovasculares, né? Então, o nosso sistema cardiovascular, batimento do coração, fluxo sanguíneo, etc., sofre algumas alterações com a presença da água, né? Basicamente, isso acontece porque isso está associado a um negócio chamado reflexo do mergulho, né? Então, o sistema nervoso central capta a situação e manda informações para o nosso sistema cardiovascular reagir de alguma forma. Uma dessas reações é a bradicardia. Bradicardia, professor, o que é isso? Bradicardia basicamente é a diminuição do número de batimentos do nosso coração. Então ele começa a trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, né? E isso é causado pela vasoconstrição. Vasoconstrição, que troço é esse, professor? É o desvio do sangue das regiões mais periféricas, como por exemplo seus braços, suas pernas, para as regiões mais centrais, coração, pulmão e etc. Então, preservando os órgãos que a gente chama de órgãos vitais para o nosso funcionamento. Muito bem. Essa bradicardia, ela ocorre basicamente, como eu disse, por causa do reflexo do mergulho e nos dá uma vantagem interessante com relação a conservar o calor interno, né? Isso é bastante importante para a gente. E ainda também tem uma questão de uma manobra reguladora aí para manter a nossa pressão arterial. Não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Vamos pensar na questão da conservação do calor. Quando a gente fala em conservação do calor, a gente está pensando na nossa temperatura. Então tem a temperatura interna, que é por volta de 37 graus. A gente precisa manter isso para ficar, né, numa situação saudável. E tem a temperatura externa, que de alguma forma traz algum grau de influência para nós. Se eu pensar na situação de água, na nossa aula de surf lá, por exemplo, ou se eu estivesse numa piscina, ou se eu estivesse num rio e etc., né, essa temperatura da água jamais é igual à temperatura interna do nosso corpo. Qual que é a temperatura interna que eu acabei de falar? Por volta de 37 graus. Imagina você fazer uma aula de surf, por exemplo, com a água a 37 graus. É muito quente, né? É muito quente, ninguém suporta. Então, qual é a temperatura em geral que a gente suporta mais ou menos bem, como, por exemplo, numa aula de natação? Na aula de natação, as piscinas aquecem, né? Eles colocam aquecedores, e aí a água fica por volta de 25 para cima, 25 a 30 graus. Mas no mar não tem aquecedor. No mar não tem aquecedor. O que a gente faz? A gente usa roupa de borracha. Então a roupa de borracha para nós, quando a água está mais fria, é essencial para manter o quê? Essa temperatura em equilíbrio interna, onde você faz uma aula de uma forma agradável, né? Então basicamente, quando essa situação de corpo do ser humano na água acontece, alguns receptores, né, no nosso sistema nervoso captam essas informações e promovem todas essas alterações que eu comecei a descrever para vocês, que são super importantes para manter o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, como a gente costuma dizer. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês façam uma relação do que eu tenho falado com as imagens que são mostradas. Eu vou desejar para vocês um bom fim de semana. Aloha! Chegamos no final de mais uma aula. Aproveito a oportunidade para agradecer aos pais, mães, alunos, professores, por estarmos juntos nesse momento tão marcante da nossa vida, com aulas virtuais, passando informações importantes para que possamos ter mais saúde, mais qualidade de vida.